Seja muito bem-vindo a mais uma aula. Nesta aula vamos falar sobre libertar a ansiedade pela raiz e porque é que terapias convencionais ou não resultam para muitas pessoas e há um grande número, eu pesquisei, e há uma grande percentagem de pessoas que desistem de fazer terapias que são mais direcionadas para aprender a lidar com a ansiedade, aprender a controlar a ansiedade, usar técnicas mais mentais que não vão profundamente às suas causas. Eu felizmente não estudei psicologia e digo felizmente porque não é uma área pela qual eu sinta muito interesse, ironicamente, porque já tive acesso a muito material de um curso de psicologia que um amigo me emprestou, que fez licenciatura em psicologia, e ele emprestou-me um material e eu achei aquilo, não vou dizer uma perda de tempo, mas achei que era muito conteúdo que depois não leva a uma prática real com resultados consistentes. Claro que pode haver dentro da psicologia técnicas, e acredito que sim, que vão profundamente às causas. Eu quero acreditar que sim, que há várias vertentes, há vários métodos. Infelizmente, uma das técnicas mais usadas, que é a terapia cognitivo-comportamental, é considerada essencial e é perfeita na abordagem da ansiedade. E esta técnica terapeuta especificamente, eu não gosto dela. E porquê? Porque ela é muito mental. Ela é sobre o agora, ela é sobre o presente. Ela é útil. Ela pode ser muito útil no pós-libertação emocional, no pós-ir às causas, no pós-fazer aquilo que eu considero ser verdadeira terapia. Para mim, terapia é quando nós vamos dentro de nós e nos libertamos daquilo que nos faz sofrer, daquilo que nos está a bloquear, aquilo que nos está a atormentar hoje. Achar que é possível resolver a ansiedade só olhando para o presente, para mim é uma visão muito limitada da coisa, muito limitada, e felizmente eu nunca tentei tal, mas eu sei que se tivesse tentado, quando tinha ansiedade, eu iria desistir imediatamente, porque aquelas técnicas que para mim eram mais lentas e que exigiam que eu tivesse de estar em esforço constante, não eram para mim. E então esta com certeza não seria. E eu falo especificamente numa para termos noção de, para quem conhece, ter algo mais concreto, para perceber mais concretamente sobre o que eu estou a falar, mas não precisamos de ir para a área da psicologia, mesmo fora da área da psicologia, de outras terapias que são mais abrangentes. Nós temos por vezes terapias que também se tornam muito superficiais e que não vão lá fundo. Por exemplo, eu já vi pessoas que praticam Reiki e dizer que o Reiki ajuda na ansiedade. Pode ajudar, mas é superficial, continua a ser superficial, porque o Reiki é simplesmente um reequilíbrio energético e é um pouco momentâneo. Nós estamos a receber a energia de outra pessoa, ou de Reiki, ou o que queiram chamar, para ficarmos mais calmas e tranquilas no momento, mas aquilo não vai realmente profundamente dentro de nós libertar aquilo que causou a ansiedade. Então, terapias que são superficiais, terapias que fazem, em que é necessário que eu pense, em que é necessário que eu use a lógica e a razão para resolver a ansiedade ou qualquer outro problema que é emocional. Por exemplo, vamos imaginar a ansiedade e uma fobia têm exatamente a mesma causa. Quando eu digo exatamente a mesma, não é exatamente a mesma literalmente, mas as duas funcionam da mesma maneira. Há um bloqueio emocional lá atrás, no passado. Claro que as fobias, a tendência é que seja muito mais de vidas passadas. A fobia
é normalmente um bloqueio de uma vida passada. Por isso é que às vezes é tão difícil resolver fobias. Eu as fobias que ajudei a resolver de forma mais wow foram aquelas em que fizemos terapia de vidas passadas, porque normalmente a causa está lá atrás. Mas vamos esquecer isso para quem acha que não existe, etc. E vamos focar no mecanismo de funcionamento da coisa. A fobia é um trauma. Um trauma é um bloqueio emocional que aconteceu no passado, que faz com que a pessoa no presente tenha um enorme gatilho sempre que está na presença de algo que traz à tona essa emoção. Por exemplo, uma pessoa que na infância foi mordida por um cão e teve... Nem é preciso ter realmente ferimentos graves. Não há essa necessidade. Mas, tendo passado por esse trauma de ter sido atacado por um cão, cada vez que vê um cão no presente, tendo uma fobia, sente um medo extremamente intenso. Então, para resolver essa fobia, é preciso libertar aquele medo extremamente intenso que foi sentido no passado. E não só medo. Pode haver outras emoções envolvidas. Já aconteceu eu resolver fobias que a fobia incluía o medo, sim, incluía culpa, incluía tristeza e não só o próprio do medo. A ansiedade funciona da mesma maneira, só que muitas vezes, a maior parte das vezes, não vai de um trauma enorme que fez aquele bloqueio. A ansiedade vem de uma exposição contínua a traumas, uns maiores, outros mais pequenos, talvez nenhum de uma dimensão tão grande, mas pode acontecer que um trauma maior despolete essa ansiedade a longo prazo. No entanto, o mais comum é que as pessoas tenham ansiedade por exposição repetida a situações traumáticas. E a tendência de achar que um trauma é só, por exemplo, ser mordido por um cão, sofrer um acidente, ser atropelado, perder um familiar. Não. Traumas é qualquer situação em que a emoção não foi resolvida. E então, quando nós temos uma pessoa à nossa frente que tem uma fobia e nós insistentemente lhe dizemos: mas não precisas ter medo, o cão não faz mal, não precisas ter medo, ele é muito meiguinho. Aquilo à pessoa vai transtorná-la ainda mais, porque a pessoa não tem medo porque acha que o cão faz mal conscientemente. É porque inconscientemente aquele bloqueio está lá e a pessoa, perante o objeto do seu medo, sente aquele pânico imenso. Então, explicar a uma pessoa que tem uma grande fobia que ela não devia ter a fobia, porque fobia é um medo irracional. Fobia não é um medo racional. Então, se a pessoa tem um medo irracional, obviamente que não é racionalizando o medo. Eu sei que isto pode parecer um contrassenso, mas a fobia não é um problema da mente. É um problema da emoção. E a emoção não acontece só na mente. A emoção acontece em todo o corpo. A emoção não é um pensamento. A emoção, quando nós sentimos uma emoção, é na cabeça que a sentimos? Não é. Ela pode vir associada a um pensamento. No entanto, a emoção é sentida no corpo. O bloqueio está no corpo. Alguns preso no corpo e também no nosso inconsciente. Tentar racionalizar um medo, uma fobia, mais precisamente, não vai ajudar. Nós podemos, medos pequenos, racionalizá-los e conseguir enfrentá-los porque racionalizamos, porque nos convencemos de que não há motivo para ter medo. No entanto, não é a abordagem que eu defendo. A abordagem que eu defendo é: se eu tenho medo, eu devo ir dentro de mim e procurar porque é que eu sinto esse medo. O que é que me faz sentir tanto medo dessa situação ou dessa qualquer coisa que aconteça ou que esteja para acontecer. E aí sim, libertando o medo, a vida flui mais facilmente. Eu, quando sinto medo de alguma coisa, a minha mente tende a racionalizar, sim, mas eu vou além da racionalização da mente e muitas vezes eu simplesmente permito-me sentir o medo. Às vezes só sentir esse medo já é suficiente para ele ir embora.
funciona muito melhor do que racionalizar o medo. Quando nós temos ansiedade, convencermos-nos a nós mesmas de que as situações que nos provocam ansiedade, que às vezes são todas as situações da vida nos provocam ansiedade. Eu vou tomar café com os amigos, fico ansiosa. Eu vou à casa dos meus avós, fico ansiosa. Eu vou trabalhar, fico ansiosa. Eu vou à escola, fico ansiosa. Qualquer situação nos faz sentir ansiedade. E então o quê? Eu vou racionalizar todos os dias, vou ter de me convencer a mim mesma que não há motivo para ficar ansiosa? Ou então o quê? Todos os dias, quando eu sentir ansiedade, vou ter de usar a respiração consciente para reduzir os sintomas da ansiedade no meu corpo? Porque essas técnicas em que nós racionalizamos uma coisa que é emocional, um transtorno que é emocional, nós vamos prolongar a sua vida útil. Enquanto que se nós vamos arrancar pela raiz, como a erva daninha, que eu com certeza já dei este exemplo, se não dei aqui em aulas gratuitas, dei no outro lado qualquer, em programas ou o que seja, que é, se eu cortar uma erva daninha, aquela erva daninha vai crescer novamente. Se eu a arrancar pela raiz, aquela erva daninha específica nunca mais vai crescer. É impossível. Não é? Esta é a diferença entre usar técnicas que me vão reduzir os sintomas no momento presente, que me vão fazer ver as coisas de outra maneira. Se eu sou a favor de ver as coisas de outra maneira, 100%. A minha maneira de ver a vida hoje não tem nada a ver com a minha maneira de ver a vida há 2 anos, há 3, há 5 ou há 10. Completamente diferente. Se eu me forcei a ver as coisas de outra maneira, não. Foi uma coisa que aconteceu naturalmente. Eu nunca me obriguei a lidar com determinadas situações emocionalmente desafiantes desta maneira ou daquela maneira. Eu sempre me permiti reagir. A diferença é que há 10 anos atrás eu reagia de uma maneira e quando digo eu não estou a falar só externamente. A maneira como eu exteriorizo perante a situação aquilo que está a acontecer dentro de mim. Estou a falar também daquilo que realmente acontece dentro de mim. Porque há diferenças. Eu posso, perante um insulto, por exemplo, eu posso perante um insulto eu reagir com um insulto, eu posso perante um insulto eu bloquear e travar-me e fingir que aquilo não tem importância. E vamos ver que nestes 2 exemplos que eu dei, eu estou a falar da maneira como eu ajo, não é? Na primeira eu ajo respondendo, atacando de volta. Na segunda eu ajo bloqueando e vou rir-me e vou não dar importância e ambas transmitem uma mensagem para aquela pessoa. Por outro lado, eu posso reagir insultando de volta, de uma forma leve, irónica, ou eu posso reagir calando-me e não dando importância nenhuma. No entanto, ao contrário do primeiro exemplo, aquilo que aconteceu dentro de mim é completamente diferente. Eu posso reagir insultando de volta, sentindo uma raiva imensa e sentindo-me completamente insegura comigo mesma, ou eu posso reagir insultando de volta, sentindo-me super tranquila que aquele insulto é uma parvoíce e que não tem importância nenhuma para mim, mas mesmo assim eu decido responder porque aquela pessoa merece ser posta no lugar dela. Ou eu posso reagir bloqueando e fingindo que aquilo não teve importância nenhuma e depois remoer, ou constantemente aquilo vir à minha mente e eu tentar ignorar e bloquear aquele pensamento e aquela emoção e aquilo despoltar outras inseguranças dentro de mim. Ou eu posso reagir calando-me por sentir que aquela pessoa nem sequer merece uma resposta, no entanto eu sinto-me completamente serena. Então, a maneira como eu reajo para fora e a maneira como eu reajo dentro são coisas completamente diferentes. E isso muda como e quando. Quando nós nos libertamos
daquilo que nos causa gatilhos emocionais constantes, que é o trauma. E agora, para terminarmos esta aula, que não vamos terminar já, eu vou desafiar-te a fazer um exercício para tu compreenderes como é que tu estás a lidar com a tua ansiedade. E para isso eu vou fazer algumas perguntas e vais responder a essas perguntas. Seria bom que escrevesses. Escrever é sempre bom porque dá-nos uma ideia como nós estamos realmente a comportar-nos no mundo e com nós mesmas. E a primeira pergunta é, quando tu sentes ansiedade, não aqueles picos mais altos de ansiedade, quando tu sentes ansiedade, tu normalmente paras ou continuas a agir? A segunda pergunta é, quando sentes ansiedade, tens tendência a fazer algo, e agora é um exercício de autoconsciência, caso ainda não a tenhas, porque nós nunca vamos resolver a ansiedade sem autoconsciência, sem consciência de nós mesmas, do que é que se passa dentro de nós, como é que o nosso corpo reage, como é que os nossos pensamentos reagem a um momento de ansiedade. Então, quando vem um momento de ansiedade, a primeira coisa que te vem à cabeça é no sentido de vou permitir-me parar e senti-la, vou acolher esta ansiedade, ou como é que eu vou fazer para parar isto? Ou o que é que eu tenho de fazer para parar o que estou a sentir? E a terceira pergunta é, quando a ansiedade surge, ou quando sentes ansiedade, porque ela às vezes está sempre aí, não é? Quando a ansiedade surge, tu sentes que o teu corpo tem tendência a ficar mais contraído, ou por outro lado, tu tens autoconsciência de ok, eu preciso de abrir e expandir para sentir isto. E agora, respondendo a estas perguntas, em relação à resposta certa e à resposta errada, eu acho que a resposta certa não quer dizer que a outra seja errada, é a natural para ti neste momento, a normal, espaço entre as duas palavras, e não tem mal nenhum. Mas tu começares a fazer a outra opção é aquilo que te vai permitir começar a libertação. Que é, quando eu sinto ansiedade, em vez de, e isto vale para qualquer emoção, em vez de querer ir fazer coisas para esquecer aquilo, eu devo parar. Parando, em vez de começar a fazer exercícios mentais ou respirações ou o que quer que seja para parar aquilo, eu devo expandir, abrir, sentir, permitir-me sentir. É claro que a ansiedade muitas vezes é um aperto por si só, mas se nós nos fecharmos e apertarmos mais, se nós formos para a nossa mente quando a ansiedade aparece, então nós fazemos com que esse aperto seja ainda maior. E se não for, se qualquer técnica que tu uses até alivie os sintomas, o que tu fizeste foi reprimir. E quando nós reprimimos, nós pioramos a situação. Quando nós reprimimos emoções, nós, a longo prazo, vamos prejudicar gravemente o nosso corpo. Porque é assim, ok, os meus sintomas da ansiedade melhoraram, mas como é que tu te sentes fisicamente? Como é que o teu corpo está? Tens tensão muscular? Sim ou não? Tens facilidade de comer de manhã, por exemplo? Sim ou não? Tens necessidade de beber muita água ao longo do dia? Sim ou não? Esses sintomas, a que ninguém dá importância, há um monte de sintomas que demonstram que o nosso corpo está num desequilíbrio total, são consequência da emoção reprimida a longo prazo. E se, quando nós estamos a fazer um tratamento para a ansiedade, estamos a reprimir ainda mais,
aqueles sintomas até podem reduzir. Eu até posso conseguir gerir a ansiedade no dia a dia, mas eu não consigo controlar aquilo que está a acontecer dentro do meu corpo. Mesmo que eu me alimente bem, mesmo que eu até consiga dormir melhor, a longo prazo é uma bomba pronta a explodir. A longo prazo, isso vai sair por algum lado. Às vezes em doenças bem graves, que eu não quero referir o nome, não sei se é conveniente, aqui no YouTube. A minha questão é, se tu queres continuar todo o resto da tua vida a usar técnicas, a pensar positivo, a usar truques para te acalmares, a fazer essas coisas todas que se vê pela internet e que alguns terapeutas ensinam, e quando digo terapeutas, eu não falo só de psicólogos que usam determinadas técnicas terapêuticas, eu falo de todo o tipo de terapeutas que muitas vezes têm técnicas que não vão às causas, à raiz. Eu sou super a favor que as pessoas façam terapia, mas fazer terapia da maneira errada é um gasto estúpido de dinheiro desnecessário, é gastar tempo, é deixar a nossa mente ainda mais chata, incomodada, irritadiça, e a longo prazo não é sustentável. Não é sustentável. Eu ainda há muito pouco tempo, ouvi um caso de uma pessoa que tinha grandes traumas e disseram-lhe, o terapeuta dela disse-lhe, que o passado não interessa nada, eu agora vou ensinar-lhe a lidar com a ansiedade. Eu, quando ouvi isto, não é que eu ficasse surpreendida, não fiquei nada surpreendida, mas, meu Deus, foi assim muito direto, não é? Que é, as raízes não importam, vamos só podar as folhas. A raiz pode estar completamente podre, não vamos tratar essa raiz, não importa, e vamos pintando. Faz-me lembrar uma influencer que eu sigo, que tinha um pinheiro, um pinheirinho na entrada da casa, que estava praticamente morto, e em vez de o tentar ressuscitar, se calhar já nem dava, mas pronto, vamos supor que ainda havia ali uma hipótese de ressuscitar, ela comprou uma tinta de spray verde e pintou à frente. É assim que eu vejo este tipo de terapias. Eu normalmente dou o exemplo do bolor nas paredes, não é? Que as pessoas, em vez de irem tratar a infiltração, temos um cano que rebentou e em vez de arranjarmos o cano, não, vamos pintar a parede onde está a infiltração e ao fim de um tempo a infiltração lá estará, ela está lá, não é? Mas a mancha lá estará outra vez. Portanto, vamos às perguntas que eu fiz do exercício. Tenta ter um momento de autoconsciência do que é que eu realmente faço quando sinto ansiedade e depois começar a fazer da maneira que te vai permitir a libertação, que te vai permitir a expansão, mais autoconhecimento, mais conexão contigo mesma. Sem conexão com a nossa essência é muito difícil nós conseguirmos essa libertação. Não adianta de nada resolver sintomas da ansiedade se depois estamos completamente desconectadas de nós mesmas. E caso tu queiras saber muito mais, caso tu queiras aprender um método que eu ensino às minhas alunas, inscreve-te na Masterclass Como Me Libertei da Ansiedade, que está a um preço muito acessível e tu vais aprender um conteúdo incrível, extraordinário mesmo, que te vai permitir começar hoje, porque vais assistir àquilo ainda hoje, e vai-te permitir tu começares a aplicar técnicas que realmente funcionam de maneira profunda. Além de teres, na versão premium, tens a oferta de um e-book onde eu tenho ainda mais técnicas que eu apliquei ao longo dos anos em que fiz terapia e que, apesar de não serem a verdadeira solução, quando eu digo a verdadeira solução é libertar causas. A verdadeira solução é libertar causas. Mas, usando aquelas ferramentas que eu ensino lá,
tem várias ferramentas que te vão ajudar a aumentar os resultados, a acelerar os resultados, e eu espero ver-te lá e espero que a ansiedade muito, muito em breve seja também parte do teu passado, seja algo que surge de vez em quando porque vais ter um encontro ou vais ter uma entrevista de emprego e é algo que tu consegues, tu percebes, ok, eu estou ansiosa porque isto vai acontecer e é normal e vou permitir-me sentir esta ansiedade de uma forma tranquila e sem lutar contra ela. Até à próxima aula.